A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por essa palavra, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, poderoso, imbatível, tremendo, ainda em cima do mar. Quem é que pode vencer aquele que fez todo o céu e toda a terra? E todos os outros reinos na qual o Senhor Jesus disse, eu vou para voltar para o Pai, vou lhes preparar casas. Aleluias! Eita, que esse Deus é um Deus tremendo, que é o dono de tudo, de todas as constelações, de tudo que os seus olhos humanos conhecem, que é o universo. A gente só tem notícias da Via Láctea, aleluias, mas Deus diz que Ele tem muito mais. E se a gente for parar para analisar como é que isso funciona, tem bilhões e bilhões de anos as estrelas. Imagine eu e você, como Jesus fez isso com muita delicadeza, porque diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, e quando chegou o sexto dia, ele os criou aquele que era imagem e semelhança, e disse que era muito mais que bom quando fez você. Amém? Então vamos tomar posse, porque o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Aleluias, graças a Deus. Irmãos, vocês estão com suas espadas, aí eu estou com as minhas espadas, e nós estamos preparando para que fique flamejante, porque a espada, né, ela vai se levantar os punhos. E o Senhor, quando entra em uma peleja, não há derrota nessa guerra. Você sai do lado da vitória para atravessar o rio e do além do rio levantar um hino de louvor e dar glória ao Senhor das graças concedidas. Eu te agradeço, Jesus. Jesus, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Aleluia. Eita, Deus poderoso é esse. Amém. As espadas estão aqui. As outras estão aqui abertas online para que possa acompanhar também as traduções, as versões, né? Nós temos as versões aqui, estou com a minha GRU, que é uma versão cheia de referências. Glória a Deus. Capítulo 4 de Isaías. É de lá que nós vamos agora. Aquele que o Senhor o tocou quando enviou teu anjo e tocou a ponta da tua língua, porque ele disse, eu sou igual a todo este povo. Porque veio culpas ali cercando para dizer da sua pequenez de pecador. Houve um reconhecimento. Mas quando Deus falou, e quem que vai à frente? Ele disse, eu vou. Eita Deus. E aquele toque especial que tocou na ponta da língua do aleluias, do profeta. E ali ele se sentiu limpo e foi tirando as culpas, foi tirando os pecados e ele foi à frente, aleluias, com o chamado. Amém? Glória a Deus. E nessa perspectiva, o capítulo 4, ele é muito no início, aleluia, que já traz os relatos todo o papiro escrito de Isaías, não é mesmo? E vamos para a parte do 4. Deus tem uma palavra poderosa. Naquele dia, 7 mulheres pegarão um só homem, dizendo, nós comeremos nosso pão e vestiremos nossas próprias roupas. Somente queremos ser chamada pelo teu nome e tira nossa vergonha. E naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e glória, e o fruto da terra excedente, e o formoso para os sobreviventes de Israel. Aleluias. Vamos para o versículo 5. Esse Deus traz com poder de revelativo. E Deus criará todo o lugar do monte de Sião, e sobre suas assembleias uma nuvem de dia, de fumaça e um clarão de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Amém? Nós pulamos para o versículo 5, ficamos do 1, aleluias, até o 2. Amém? E naquele dia, 7 mulheres pegarão um só homem. Olha, irmãos, foi um pouco dolorido, mas aqui Deus traz uma palavra de renovo para o seu povo.
Em alguns momentos nós entendemos que as mulheres podem estar se tornando uma forma alegórica de dizer que é a grande Sião, como uma mulher adornada. Mas todo momento falando das mulheres como vivia naquele momento, porque aqui no capítulo 3, antecedente ao 4, Isaías relata no versículo 16, dizendo: porquanto as filhas de Sião são orgulhosas e andam de pescoços arrumado e com olhos sedutores, andam afetada e fazendo tintalar com os pés, e o Senhor cobrirá a sua sarna, a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor destituirá a sua vergonha, desnudará a sua vergonha. Olha, irmão, olha que coisa é essa tremenda que Deus está falando. No versículo 3, Deus fala conosco do castigo de Jerusalém, aonde ele diz que eu vou desnudar e deixar você na vergonha. E no outro momento, aleluias, o profeta traz a palavra declarada do Senhor dos Exércitos, que disse: eu vou tirar a tua vergonha. Isso é um negócio de um espetáculo. Porque Deus hoje aqui conosco, nós estamos num momento difícil. Isaías estava vivendo em um momento onde tinha os reinos de Uzias, de Jotão, de Acais e até alcançou Manassés e Ezequias. Aleluias. E um momento de que cada um fez as suas situações mais tenebrosas de cenário daquele lugar de Jerusalém, dos reinos de Judá. E que cenário é esse que estamos hoje vivendo? Aonde tem uma mulher que hoje pegou o seu papel, que ela tomou como seu para ser aponderada. Aonde aqui diz que houve um excesso. As mulheres aqui estavam com braceletes, pulseiras, ornamento, tinta nos olhos, tinta nos pés. Ainda usava um chacoalho nos seus pés, quando ela andava tão devagar para aquele negócio fazer muito barulho, que fazia muitos alardes. Oi, nós estamos vivendo hoje um momento onde a mulher faz um alarde total para o seu caminhar. E está sendo triste, porque ela está deixando para trás a sua essência do perfume que Jesus o fez. Quando Jesus o fez, porque ele estava lá diante do Pai, Deus Todo-Poderoso, à destra daquele trono e fazendo todas as coisas com o Pai, inclusive os angélicos, seres angélicos. Então nada é à toa, nada é em vão. Quando colocamos situações de idolatria antes de Jesus, Deus começou a oração, o Espírito Santo dizendo que as estrelas, os reinos celestiais e da terra, quem criou foi o Senhor. E é um momento que os homens estão andando tanto à frente do que o Senhor mandou andar. Deus está falando, porque naquele período Deus disse, botou a mulher, todas aquelas mulheres na vergonha, porque era um negócio muito espetaculoso, elas estavam vivendo. E esta mulher também se tratava de uma mulher física, e a mulher adornada, que era a casa de Sião, que era as terras de Jerusalém. Lembra quando o profeta falou de Ebeluá? Aleluias. E é uma forma que depois ele disse, agora eu trago um renovo, uma vida nova de esperança. Isso é que vai trazer quando você sair dessa condição e colocar na minha posição. Eita, que Deus está falando, aleluias. E deste momento, Deus está dizendo assim, olha, o teu passado, quando eu joguei no mar do esquecimento, eu não vou lembrar dele, é você que traz a lembrança. E naquela que você vivia dentro desnuda de vergonha, hoje eu vou te vestir. Sobre a tua vergonha tu terá adornada, mas adornada do céu. Um cenário de uma mulher depreciativa do passado para um cenário de uma mulher que está sendo adornada com as coisas do céu, como assim ele fez com Esther. E aí não vai ter espaço de ponderamento. Porque aqui diz que esse cenário aqui, a situação estava tão séria, que ele disse, os homens vão para a guerra, esse é o castigo que estava vindo sobre Jerusalém. Os homens vão para a guerra, vão morrer muitos homens, e vai ser
tantas mulheres para um homem só. E ela diz assim: eu mesma vou. Ó, é palavra aqui do Senhor. Ela dizendo: eu mesma vou pagar o pão da minha boca. Olha o ponderamento aqui que está acontecendo. Porque aqui era um momento da palavra do Senhor que o cenário histórico, a mulher não podia nem estar lá de fora para trabalhar. Ela ficava muito exposta. E hoje está dizendo que está contra o trabalho da mulher, irmã? Não. Eu estou dizendo que a mulher foi para um lugar muito barulhento, que nem aqueles sininhos nos pés, que ela estava imitando as mulheres pagãs, vivendo uma vida que não era a vida delas. E como era na verdade, tendo que ir aqui, ó, indo atrás do seu pão, trabalhar para o seu pão, porque era um homem. Como é que o homem dá conta ali de 7 para dar sustento? Isso se ela conseguisse pegar um. Ó, pegar um, entre aspas. Então, estava ali desnuda de tanta vergonha, porque o que tinha de excesso depois virou escassez. E na escassez Deus modela, porque a velha mulher tem que ficar para trás. Quer dizer, ajudar do castigo ficou para trás, porque Deus anunciava através de Isaías um renovo para o seu povo, fazendo com que ele fez como foi antes. Eu colocarei uma nuvem de dia para lhe cobrir do sol quente ardio, e à noite coloquei nuvem de fogo para aquecer e iluminar as suas noites. E ali não se aproxima nem animais, nem bichos, nem feras, para que te alcance, porque eu sou o refúgio, esconderijo contra a tempestade de chuvas, esconderijo do sol. Deus está dizendo que eu sou o teu provisor de muitas situações e que você vai ter que baixar a guarda ou o orgulho, essa é a guarda que se refere, baixar um pouquinho o nariz e dizer que tu dependes daquele grande eu sou, como Josafá, e entendeu que sobre a sabedoria de Deus e o poder de Deus e a força de Deus naquela peleja não seria mais ele. Oi, eu sei que tá sofrendo, eu sei que tá doendo e chorando, mas quando tu entrega a tua dor na mão do Senhor, o que era antes de vergonha vai se tornar hoje a glória de vitória da sua vida. Porque nesta peleja já tem situações que estão acima de suas forças. Quando, aleluias, Josafá, segundo Crônicas, capítulo 25 e 6, ele disse que na mão de Deus há força e poder. Na sua mão há força e poder. Esta peleja não pertence mais a mim. Esta peleja é vós que terás que pelejar. Porque não diz mais de Josafá, porque eu não tenho poder, nem força, nem exército para ir contra Sanaqueribe. Aleluias. Mas o Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor que predispôs todas essas situações, inclusive essas mulheres enfrentando essas situações conforme consequência das suas escolhas, na qual eram mulheres santas, mulheres que eram do reino do Senhor, que estavam copiando os pagãos, aonde tinha tudo que não prestava nos reinos de Acais, Jotão, aleluias. E precisou Ezequias, quando entrou no processo, ele fez o que era do agrado do Senhor. Imagine adiante dele Manassés, a sua descendência. Aconteceu com ele, até filhas dele ele botou para colocar em sacrifício vivo para obter os seus prazeres que você desejava, na qual não foi nada do que Deus ordenou. Porque o que Deus ordenou, ele disse: eu te dou nuvem de dia para te aquecer. Tu vai estar debaixo do meu abrigo, do meu esconderijo, da sombra de dia, e na quentura da noite tu terás refúgio, e tempestade e chuva não te alcançará. Isso é palavra de força, esperança, que o Senhor disse: eu não sei em que força você está confiando, mas a força que tu precisa confiar é a minha. O que pode parecer aos teus olhos está sendo tudo contrário. Eu estou planejando, o meu plano é infalível. Então, aquela mulher
as mulheres do castigo, seja essas mulheres de Jerusalém, seja a própria Jerusalém, passou-se um momento desértico, passou-se um momento sofredor, porque foi caindo um a um, aleluias. Porque Deus não deixa o nome dele em vergonha. Ele deixa vergonha aqueles que precisam ficar confundidos da glória que ele vai despejar sobre sua vida. E hoje Deus declara para você, você pega as tuas lágrimas, enxuga elas e coloca sobre ela a esperança do Senhor, porque sobre a vergonha do teu passado que você não quer mais, eu te coloco em ponta de vitória do outro lado além do rio, para dizer que sobre sua vergonha terás honra, mas a mão tua não tem a força maior do que a minha, porque eu irei diante de ti e quebrarei portões de aços, destruirei grilhões de enfermidades, destruirei sentenças do mal e até o fim da morte, para dizer que eu sou teu Deus e ninguém vai te derrubar, seja feitiçaria, seja mandingaria, seja opressor, seja situações que te apertam. Eu diz, mas coloca-se o ordenação, adorna-te com a minha presença. Sim, eu permito que vós se enfeite, mas adorne-te como Esther te adornou. Foi muita oração para ela ficasse perfumada e virasse rainha. Foi muita oração. Então, ora, porque a peleja pertence do Senhor. Obrigado, Jesus, porque tu és tremendo. O Espírito Santo falou nesta manhã e eu agradeço com poder a tua linda palavra da oportunidade do dia de hoje, porque teve o teu endereço. Dê seu joinha. Marque aí se inscreva no canal para que vidas sejam alcançadas e libertas e livres para receber o melhor do céu do Senhor todo dia da palavra, que ela cura, salva, sara, liberta, ela coloca em situação de vitória, mas tem também lutas, mas as lutas que não são tuas, que tu abraço não alcança, somente Deus vai pelejar por ti. Amém? Deus está dizendo para Raquel, Deus falou para ela na humilhação, tirou ela da vergonha e deu a ela a honra. Deus está dizendo, tem honra sim, porque hoje eu sei qual é o adorno que você põe sobre a sua cabeça, os seus olhos e os seus pés. Porque eu te chamei para ser, aleluias, filha amada do Pai. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus.